Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e a nossa entrevista número 524. Nós vamos conversar com a Patrícia Sesc, gestora do Centro Max Pfeffer de Pardinho. Patrícia. Só uma observação, a entrevista 524 no dia de mêsversário da rádio, hein? 1 ano e 1 mês hoje. 1 ano e 1 mês, tá certo, 524. Recebendo então aqui a Patrícia Sesc, gestora do Centro Max Pfeffer de Pardinho. Patrícia, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia, bom dia. Há quanto tempo existe o Max Pfeffer? O Max Pfeffer, ele tá em Pardinho desde 2008. 2008. Isso. E a gente tá vendo, e quem tá acompanhando pelo site tá vendo aí fotos do Max Pfeffer. É uma obra já de arquitetura impressionante, né? E que trata principalmente de sustentabilidade e sempre recheada de bons eventos, né, Patrícia? Exatamente. A arquitetura é impressionante, vale uma visita só para visitar o prédio. Verdade. Ele é um marco arquitetônico. Mesmo que você não vá ver o evento, você vai olhando o prédio, essa estrutura do teto toda em bambu entrelaçado, é sensacional, já pensando na sustentabilidade, né? Sim, sim. E essa foi uma das ideias quando da inauguração também? Sim, a arquiteta desse projeto, ela chama Leiko Motomura. E é uma arquiteta que desde do princípio tá muito interessada em desenvolver projetos com conforto ambiental e mínima energia, né? Uhum. E ela desenvolveu o Max para ser um centro cultural e comunitário da cidade de Pardinho e é uma obra-prima, né? Pedi para você falar um pouquinho mais perto do microfone. Aí, obrigada. E realmente é uma obra-prima, muito interessante. E a comunidade já aderiu ao Max Pfeffer, né, Patrícia? Sim, a comunidade usa bastante. O Max, ele é um equipamento cultural que tem outros equipamentos dentro, né? Ele tem a Biblioteca Pública de Pardinho lá dentro e tem o Museu Tião Carreiro, além do espaço para as apresentações, para as aulas. E para falar como a comunidade usa o espaço, a biblioteca, por exemplo, ela tem 1.360 associados numa cidade de 7.000 habitantes. Então é uma coisa. Olha, que interessante. Impressionante. 1.360 associados. Uma média de 500 empréstimos por mês. Então a população usa mesmo, sabe? E a gente fala assim, as pessoas não leem, as pessoas de Pardinho leem. Que legal, é muito bom saber disso. Agora, Patrícia, e como é que é o agendamento de eventos e que tipo de eventos são realizados? O eixo de programação do Max, a gente tem alguns eixos de programação, né? Um deles é a cultura raiz e o fortalecimento do patrimônio imaterial de Pardinho e da região, né? Essa cultura da viola. Então, muito da programação está voltada para isso, para fortalecer e também para pôr essa cultura em movimento. Outro eixo de programação é uma extensão do repertório cultural. Então, a gente tem uma programação prioritariamente voltada para o cidadão de Pardinho durante a semana. Uhum. E aí, ao final de semana, a gente procura programações culturais que tenham uma envergadura para as pessoas da região também, para o turista, para as pessoas de Botucatu, de Bofete. Né? Vem pessoas de outras cidades para acompanhar a nossa programação. Que legal, que legal. E esse agendamento, ele é feito com antecedência para o ano todo? Sim, a gente faz uma linha de programação para o ano. É claro que não todos os eventos, mas assim, que tipo de eventos a gente vai colocar no Max, né? E aí a gente já programa. Geralmente, agora eu já estou programando julho, agosto. Entendi. Pelo menos com uns 2 meses de antecedência. Algumas coisas já estão programadas para dezembro, por exemplo, mas. Perfeito. Agora seria legal a gente falar como surgiu, né? Por que o nome Max Pfeffer, como surgiu toda a história, que é muito legal, porque às vezes o pessoal de Botucatu ouve fala, eu preciso ir até Pardinho para conhecer. Acaba não indo, mas é bom a gente dar um pouquinho da história do Max Pfeffer, né? Sim, então Max Pfeffer é o nome de uma pessoa, o Max Pfeffer, que foi secretário de Cultura do Estado, né? E tem um papel muito importante no fomento à cultura. Ele comprou uma terra em Pardinho e ele passou aí para Pardinho com frequência, né? Para essa terra, se afeiçoou, né?
E a esposa dele, a Beth Pfeffer, então naquela época não via muita coisa ali, né? Mas aí ele foi indo pra lá e aí ele faleceu e ela acabou se afeiçoando àquela terra, resolveu levar adiante a fazenda, né, que ele tinha comprado, e descobriu que ele tinha o intuito de fazer um centro cultural para a cidade de Pardinho. Então ela honrou esse desejo dele, construindo o Max Pfeffer e entregando para a cidade. Hoje ele é um equipamento do município, né? Entendi. Mas não nas terras onde da fazenda? Não, a fazenda fica próxima, fica a 4 quilômetros, chama Fazenda dos Bambus. Ela é apaixonada pelos bambus, tá aí o bambu na arquitetura. A fazenda tem acho que 45 tipos de bambu. Entendi. É muito impressionante, assim. Uhum. E essa ideia de usar o bambu vem disso também, né? Dessa paixão dela pelo bambu, pela a simbologia do bambu, raiz profunda. E também eu acredito que o casal sempre pensou na sustentabilidade, acredito isso, né? Que a ideia deles também era essa, né? A senhora Beth, ela tem uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, com por que a gente joga as coisas fora, né? Pra onde vai? Se a gente joga fora, vai pra onde, né? Ela sempre fala fora, isso. Existe né? fora, exatamente. Não, e essa conscientização, principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo, é fundamental, né? Sim. Que as pessoas tenham a consciência disso, né? Que nós precisamos viver num mundo sustentável, né? Sim, na verdade, acho que agora é um outro passo, né? A gente tem que regenerar. Não é só sustentar, a gente tem que fazer o movimento inverso, né? A gente precisa regenerar. Verdade. A gente já passou a curva, né? Verdade. É o movimento circular que a gente fala, né? Que é fundamental. O negócio tá difícil mesmo, né? E ainda falando dos eventos, né, do espaço, é uma coisa voltada bem à cultura local ou é escolhido ou definido de uma maneira mais ampla mesmo? O que vier de evento você analisa para fazer a agenda? Tá. Existe Existe um empenho em manter a cultura local e também por essa cultura local em movimento. Não deixar ela também ficar muito, não é solidificada, mas ela precisa arejar. Os jovens precisam ter acesso a essa cultura, ela precisa conversar com o mundo também. Então o nosso esforço é esse, né? De preservar e também colocar em movimento. E aí a gente tem o que eu preciso pensar, assim, que eu tô numa cidade lá em Pardinho de 7 mil habitantes, né? Uhum. E então a gente precisa pensar com cuidado o que coloca, né, na programação. Então, para essa cidade, o que ela interessa. E aos poucos a gente vai expandindo também o repertório, aumentando a variedade de linguagens artísticas, de programação. Por isso também a gente começou um projeto que chama Iniciação Artística. Faz 2 anos que a gente recebe crianças e jovens no espaço para apresentar as linguagens artísticas, para que essas crianças ganhem repertório de expressão e também se interessem por coisas que elas gostam e não sabem que gostam. Entendi. Então elas têm contato com a cultura raiz, mas de repente elas podem gostar também de um jazz, mas elas não conhecem, né? Ou elas podem gostar do circo, mas não viram um circo ou não viram um tipo de teatro, né? Então a gente vai apresentando e elas vão se encontrando e com isso a gente vai expandindo o público. E de que forma vocês apresentam? São oficinas que são realizadas? Como é que são aulas regulares, são aulas, as crianças elas frequentam o espaço 2 vezes por semana no contraturno escolar e elas têm aula de teatro, de circo, de artes visuais, de música. São professores muito bons que vêm dar essas aulas, educadores que buscam o desenvolvimento dessa criança completo, né, integral, assim, pensando também muito que essas crianças estão muito na tela, né? Uhum. Então é um espaço também para elas se relacionarem, para elas resolverem os conflitos, né, uma de frente para outra, não ali no mundo real, né? No mundo real, E expandirem realmente sua capacidade de expressão e de apreciação e de leitura da própria vida, né? E deve ser bastante gratificante quando vocês percebem o interesse dessas crianças que fazem esses cursos, né?
de repente perceber que tem até uma aptidão para um determinado curso. Eu sei que vocês também têm viola caipira lá também. Sim. Enfim, de repente a criança vai tomar gosto e ter aptidão que ele não sabia nem que tinha, né? Exatamente. Olha só, a gente recebeu uma mensagem aqui da Sônia e ela falou: abençoado dia a todos, conheço e quando posso participo de algumas festividades da Max Pfeffer. Tenho um sobrinho que trabalha no instituto e conheço também a fazenda e realmente é muito lindo, muito cuidado e sustentável mesmo. Está de parabéns, Patrícia. Que lindeza, obrigada. A Sônia é do Lava Pesa, aqui em Botucatu. Que legal, e eu acho que essa é a ideia mesmo, né? Porque em 14 anos, né, que o Max Pfeffer está, né? A cidade e a região acaba adotando, né? Tem um carinho especial por essa casa, né? Sim. A gente tem uma percepção comunitária cada vez mais forte. E já aconteceu de um aluno, em qualquer um dos cursos, de repente ele se entusiasmar, perceber que tem aptidão e dar sequência à sua vida profissional num curso que começou lá no Max Pfeffer? Sim, a gente tem alguns jovens aí vindo com tudo aí, né? Principalmente na viola, assim. A gente tá vendo jovens que agora estão se dedicando bastante e são muito promissores, assim, eu acho. Entendi. E até para se tornar profissional nesse... O que a gente diz é que é uma possibilidade, né? Virar um profissional das artes, da cultura. Mas a arte e cultura, ela é importante para todo mundo, né? Em qualquer momento da vida, em qualquer coisa que você faça, né? Entendi. Eu sinceramente, eu tenho curiosidade de conhecer, né? Eu preciso ir lá conhecer. Então, é bom a gente deixar também, logicamente, a localização ali, né? Que você falou da fazenda e tudo mais. Mas para quem não conhece, eu, por exemplo, mal conheço Botucatu, quem dirá Pardinho. Como é que a gente faz para chegar lá? É muito difícil o acesso? Como é que é? É muito fácil o acesso. Pardinho é uma cidade pequenininha, o centro está bem sinalizado, então entrando em Pardinho você encontra a sinalização para o centro Max Pfeffer. É muito fácil. Pardinho está a quanto? 30 quilômetros daqui? Acho que é isso, né? 30 quilômetros de Botucatu. É uma estrada linda. Acho que vale a pena o passeio, assim, no final de semana. Posso até falar a dica desse final de semana? Claro. Seria a próxima pergunta, inclusive. Então, esse sábado, a gente, dentro da programação da Cultura Raiz, a gente tem o Baile de Tuia. Baile da Tuia. Que é um arrastapé tradicional, que começa às 7 da noite, vai até a meia-noite. Essa festa é uma festa tradicional das fazendas, a tulha, né? Ou a tuia. É o espaço onde você armazena a produção rural. Sacas de colheita, né? Então, quando tem o escoamento dessa produção, é um motivo de celebração. A tuia tá vazia e a produção escoou. Então, a gente chama todo mundo para um arrastapé e fica ali geralmente até o dia clarear. Lá no Max não é assim, né? Mas então, a gente tem um arrastapé, tem a paçoca de pilão, tem o café coado ali. A gente é bem gostoso, assim. Eu convido as pessoas para virem conferir. É uma tradição, né? Um momento raiz, né? Que é levado por vocês lá. E é um evento gratuito? Tudo que acontece no Max é gratuito. Tudo. Aberto, todas as oficinas. A gente tem um eixo de programação também que são as aulas regulares, não são só para as crianças, para os adultos, para os idosos. E a gente tem aula de yoga, aula de teatro, aula de kung fu, artesanato, artes visuais, balé. Tudo isso está aberto. Eu tô vendo aqui que o Instituto Jatobá também promove alguns eventos lá, né? É um parceiro de vocês? O Instituto Jatobás é quem faz a gestão do Centro Max Pfeffer. Entendi. Né? A Beth Pfeffer construiu o Max Pfeffer e fundou o Instituto Jatobás. Ela é a principal mantenedora do Instituto Jatobás e o centro é da prefeitura, tem um investimento da prefeitura, mas a maior parte do investimento é do Instituto Jatobás, para proporcionar essa programação gratuita e de extrema qualidade, né? Ô Patrícia, e nomes consagrados da música raiz já estiveram lá no Max Pfeffer? Já participaram de alguns eventos? Como é que funciona isso também? A música raiz
Os violeiros raiz, muitos passaram, né? Ontem mesmo a gente estava lá no Max, a gente teve um evento que chama Literatura das 10 Cordas, e a gente recebeu a Miriam Taubik, que é uma pesquisadora que fez um livro chamado Violeiros do Brasil, né? E a gente estava falando, né, sobre esses violeiros. O Renato Teixeira já tocou lá no palco do Max há um tempo. Muitas duplas, né? A gente teve a Meli Galvão o ano passado, das Irmãs Galvão, né? Uhum. A gente tem o Museu Tião Carreiro lá também, né? Dentro do Max. Esse ano, Célia e Selma se apresentaram, que é uma dupla tradicional muito, muito importante na música raiz. A gente também tá com esse olho para as violeiras, né? Quem são as mulheres que estão vindo na viola, né? E como é que os artistas regionais fazem para conseguir um espacinho para se apresentar? Geralmente a gente pede que envie, né, os projetos, as propostas. A música raiz tem muito espaço. A gente tem um evento mensal que chama Café e Viola. Então fica também esse convite. Todo primeiro domingo do mês tem Café e Viola às 9 horas. Uma roda de viola gratuita, com café, com pão, com bolo. E aí os violeiros da região são sempre bem-vindos para mostrar o seu trabalho, junto com outros violeiros também. E como é que é o horário de funcionamento? Funciona todos os dias? Quais são os horários de funcionamento? Os dias e horários de funcionamento, Patrícia? A gente funciona... O centro está aberto de terça a sábado. E os domingos, quando nós temos eventos. E aí ele não fica aberto, né? De terça a sábado, das 8 às 8. Ele está aberto, né? Sábado, das 8 às 18. A biblioteca, o Museu Tião Carreiro de terça a domingo. O Museu Tião Carreiro está aberto domingo. Ele abre às 10 e fecha às 6, de terça a domingo. A visitação específica do Museu Tião Carreiro é muito grande? A gente está com um número bem grande de visitantes. Ele abriu no meio do ano passado, a gente já está com mais de 3.000 visitantes. E o interesse é muito grande. A gente está com o acervo do Tião Carreiro, né? Todas as coisas que pertenceram ao Tião, doadas pela família, pela Alex Marli, a filha dele. Inclusive a viola vermelha, que é um objeto muito, muito importante na carreira do Tião. E a gente põe exposições também temporárias em homenagem a outras pessoas importantes da cultura raiz, da cultura caipira. No momento, a gente tem uma exposição dedicada a Inesita Barroso. Entendi. Tem peças originais da Inesita lá. Ela chegou a visitar o museu? O museu não, mas ela já veio para Pardinho e para o centro algumas vezes, né? Entendi. O museu não, porque o museu abriu o ano passado, né? Ela já tinha falecido. Já tinha ido. Natália. Você comentou que tem uma biblioteca lá, né? Aí eu queria saber como que a população faz, se eles precisam fazer carteirinha para pegar os livros e também para doação, se vocês recebem livros. Sim, a biblioteca, a inscrição na biblioteca é gratuita e é só levar, e não precisa só ser de Pardinho, é só levar um documento, né? E aí você pode fazer a sua assinatura ali e levar livros. A gente aceita doações, mas a nossa biblioteca é pequenininha, ela não tem um grande espaço de expansão o nosso acervo está mais dedicado à literatura infantil, juvenil, né? Então não temos, por exemplo, um acervo de livros científicos. Temos um acervo de literatura especializada em cultura raiz e esse acervo a gente quer aumentar. Então, se for livros nesse sentido, a gente aceita de bom grado. Patrícia, a aceitação de Pardinho, da região, pelo Max Pfeffer, às vezes a gente precisa aumentar alguma coisa, mudar alguma coisa, expandir alguma coisa. Como é que funciona isso? Olha, não sei a questão da expansão. Você diz do equipamento e do movimento? Isso, qual a capacidade do Max Pfeffer para abrigar um evento, por exemplo? Quantas pessoas? Então, o Max tem características muito próprias. Tá. Então, eu digo para os artistas que vêm se apresentar no Max que é como se apresentar em coreto. Entendi. Por exemplo, a gente não tem caixa cênica. Então, a gente não consegue fazer um blackout, a gente não consegue vedar o som que tá lá fora. Então, o artista tá ali se apresentando como se ele estivesse em praça pública, né? Legal. Porque sobe o carro, faz barulho, desce a moto, né? Então, o artista tem que estar pronto do cotidiano numa isso, cidade, né?
Então, isso é um ponto, né? Então, se você tem um espetáculo que precisa de silêncio, de um blackout, não dá para fazer lá. A gente tem uma área de apresentações artísticas interna que tem uma capacidade de 300 pessoas. E a gente tem um palco externo voltado para a praça. É um palco que é voltado para a praça pública, aberta. E aí a gente pode ter um show bem grandão, assim, para muita gente. O Max hoje está com um ótimo problema. A gente está sem espaço. Então, esse é um ótimo problema. Um excelente problema. A gente está com tanta atividade que a gente fala, mas como a gente vai pôr? Onde a gente vai pôr? Mas a gente quer acolher, mas já está o espaço todo ocupado, né? Principalmente durante a semana, que é os momentos, são os dias de curso. Qual foi o evento que mais levou público lá, que mais atraiu pessoas no Max Pfeffer ao longo desses 14 anos? Meu Deus, eu não sei. Mais ou menos. Não sei se eu vou saber responder essa. Mas tem tiveram o festival, eventos, né? Tem o Festival FESMURP, que é o Festival de música raiz, que traz grandes atrações e traz... Olha, tem uma história curiosa que, assim, eu fui trabalhar no Max em 2021, mas em 2009 eu trabalhava com um coreógrafo chamado Ivaldo Bertazzo. E ele fez uma turnê e se apresentou no Max, eu era a produtora dele. Então eu conheci o Max em 2009 e foi um showzão pra praça, sabe? Foi no palco externo com aquela praça cheia, assim, eu não lembro quantas pessoas vieram assistir. Mas foi muita gente. Muita gente. Bom, se você não conhece o Max Pfeffer, então esse final de semana, no sábado, das 19 às 23 horas, tem um show de Fioravante, o sanfoneiro Feliz e Banda. Isso faz parte do baile de Tuia. Ele é uma das atrações. Então é a oportunidade, e tem um endereço eletrônico, uma página para o pessoal que acompanhou esse nosso bate-papo poder acompanhar, ter mais informações? Sim, a gente tem um site que é centromaxpfeffer.org.br e a gente tem também o nosso Instagram, @centromaxpfeffer. Que o pessoal pode consultar, tem todas as informações. Sim. Tem como chegar, tem tudo isso. Tudo. Patrícia, muito obrigado de ter aparecido aqui, passado as informações do Max Pfeffer. Disponha sempre da gente, no sentido de divulgar os eventos. Conte com o Primeiro Jornal. Muito obrigada, agradeço a vocês também. Bom dia, um dia lindo para todo mundo. Você ouviu Primeiro Jornal, Prefeira FM.